E aí, galera da Spinecast, vamos começar mais um episódio aqui bacana. Hoje a gente tem um excelente convidado aqui, Aloysio André Dantas, né, que é profissional da educação física, especialista em exercício físico e aplicado a grupos especiais, mestre em ciências da reabilitação, docente em pós-graduação pela UFRN, Instituto Valorize, e um dos idealizadores do Drive Treinamento Integrado, né, muito famoso aqui na cidade. E é sobre ele que eu gostaria de começar a falar. Seja bem-vindo, André. Aqui é um espaço ecumênico, né, como diz Kimberly, onde a gente discute ciência de uma forma bem informal, tentando atingir todo esse público que trabalha com reabilitação, né, visando aí popularizar a ciência de alta qualidade, né? Então estou aqui com o Kimberly Moreira, meu parceiro de sempre. E começa falando pra gente aí, Andrezão, como surgiu essa ideia da Drive, né? Um pouquinho da história aí desse grande sucesso aqui na cidade. Bom, boa noite a todos que estão aqui assistindo o nosso podcast. E primeiro eu queria agradecer o convite, né, de Kim, de Fábio. É um momento muito bacana essa integração das áreas da educação física, da fisioterapia, da medicina. Confesso que quando eu era aluno de graduação, eu sonhava com momentos como esse, né? Sim. Porque às vezes era uma diferença muito grande, o médico estava num pedestal muito diferente do físio, do profissional de educação física. A gente tem visto que cada vez mais, para o bem do paciente, do aluno, a gente tem que estar conversando muito próximo. Né? Quem se coloca num local acima vai ter algum tipo de complicação para essa informação chegar no paciente. Então, primeiro, queria parabenizá-los pela iniciativa, né? Isso aqui só vem agregar para nós profissionais, para a pessoa que vai ser mais beneficiada, que é o paciente, que é o aluno. Então, já fica aqui meus parabéns. O Drive foi criado em 2016, né? Eu e meu parceiro Vinícius Cárdenas, vendo essa necessidade de locais que acolhessem pessoas que sentem dor, pessoas que não gostam muitas vezes do ambiente da academia tradicional. Eu costumo sempre usar uma frase, eu falo assim... Você ouve muitas pessoas assim, eu não gosto de treinar. Uhum. Né? Já ouviu essa frase clássica, né? Eu não gosto dessa frase. Eu falo assim, você não foi apresentado ainda a algo que lhe motive. Né? Se você conseguir entender aquela pessoa, ouvir, resgatar memórias afetivas, essa pessoa gera uma aderência ao treinamento, ao exercício, à prática regular da atividade física. E foi pensando nisso que o Drive surgiu em 2016, né? E depois de 8 anos, completamos 8 anos recentemente, a gente tem a grata satisfação de, como você colocou hoje, é difícil você se tornar referência no seu ambiente profissional, né, no meio de colegas, profissionais de medicina, da fisioterapia, da educação física. A gente vem aos pouquinhos conquistando, vamos dizer assim, esse respeito e solucionando vários casos que a pessoa já tentei isso, tentei aquilo, vou lá. Uhum. E a gente consegue enxergar algo que possivelmente num outro momento alguém não conseguiu. E tem algumas resoluções bem interessantes, fazendo com que o Drive venha cada vez mais ajudando pessoas, que esse é o principal finalidade que a gente tem lá enquanto profissional do movimento. Show de bola, meu amigo. Pois é, eu acho que essa integração, né, entre as áreas, né, a gente fala muito hoje da abordagem multidisciplinar, e nosso podcast ele tenta levantar isso, né, essa bandeira, né? É um podcast, como nós falamos aqui, né, um podcast ecumênico, e a grande sacada de tudo isso, né, é trazer essa linguagem de fato informal, né, para o lado científico. Pensando nisso e pensando no escopo aqui da nossa conversa, né, que é coluna, né, a gente hoje vai particionar ainda mais a conversa e falar sobre hérnia de disco, né? Hoje nós sabemos que, né, o carro-chefe para abordagem de dor lombar é exercício físico, né, tanto para tratamento quanto para prevenção, né? Mas quando a gente fala de hérnia de disco, a gente está falando de um público muito especial, né? Aquele público que às vezes ele vem com uma condição muito delicada, muito fragilizado, limitado de movimento, né? Com um quadro clínico muito particular, né? Então a gente tem nesse contexto todo aí as situações que envolvem a dor radicular e a radiculopatia, que são coisas diferentes, né? E dentro desse contexto a gente tem que colocar o que é da hérnia e o que é a dor de fato só da própria radiculopatia. Então, tendo entendimento desse paciente, que é um paciente que chega frágil, né? Chega muito debilitado,
que é que você entende, André, primeiramente de critérios clínicos, né? Você como profissional da educação física, né? Aqui, corrigindo bem aqui esse termo, né? Profissional, é profissional, não vai sair educador físico, mas não educador físico. Rapaz, eu fui muito chamado a atenção esses dias, né? Mas eu estou aprendendo, né? Então, assim, como é que você vê essa triagem desse público, né? Pensando na educação física, né? Na educação física, como uma profissão que dentro da sua grade em si não vê essa questão da fisiopatologia, da hérnia, né? Pelo menos assim, até onde eu tenho entendimento, né? O médico vê isso, né? Amplamente, o ortopedista nem se fala, os neurocirurgiões, e a gente da fisioterapia estuda bastante. Então, como é que você, dentro da sua rotina, vê esse paciente primeiro com hérnia de disco, né? E a partir daí, como é que você triaria ele? Bom, a pergunta é bem interessante, em que realmente a grade curricular do bacharel em educação física, né, essa parte de fisiopatologia, ela deixa muito a desejar. A verdade é essa. E aí, só interrompendo, eu acho que aí é onde entra um grande conflito, né, entre as profissões. E aquelas nossas conversas que nós já tivemos nos bastidores, né, de fazer... você não pode tratar, só quem pode sou eu, só quem pode é ele, né? E fica esse cabo de guerra que só prejudica quem está na ponta da lança, que é o paciente. Exatamente. Né? Então, e se você não for buscar esse tipo de informação, né, em outras fontes, se você ficar só a nível de graduação, realmente você vai ter inúmeras dificuldades de receber um paciente quando chega nesse quadro. Né? Prova disso é que, às vezes, muitos dos pacientes, dos alunos que chegam no Drive, falam que foram para um ambiente tradicional de academia e não conseguiram perceber resolução, e aí procuraram outro tipo de intervenção, ou fisioterápica, ou vai no Drive, vai lá tentar ver se tem algum tipo de intervenção diferente. Normalmente essas pessoas elas já chegam vindo de algum outro profissional, ou um profissional da medicina, ou um profissional da fisioterapia, né? E aí a gente já vai tentando entender por que essa pessoa, quais foram as informações que chegaram para essa pessoa, né? Foram informações que exacerbaram esse medo dessa condição, é o famoso efeito nocebo, Sim. Ou teve a sorte de pegar um profissional que, calma, você está com a condição, mas isso aqui é algo que é comum, vamos dizer assim, é comum, trazer tranquilidade para a pessoa, que muitas vezes ela está ali já, né, o componente emocional fragilizado, tem cinesiofobia, o medo de se movimentar. Você fala, não, vamos fazer isso aqui, não posso correr não, porque isso aqui vai machucar mais ainda, a minha dor que está aqui vai aumentar. E a partir daí você começa a entender. Eu falo muito que a avaliação, né, tudo parte da avaliação. A avaliação primeiro é saber ouvir. Saber ouvir. Verdade. Esqueça o guideline, esqueça o ensaio clínico randomizado e aprenda a ouvir a pessoa que está na sua frente. Verdade. Você médico, você fisioterapia e o profissional da educação física. Se você não souber ouvir, você vai ter inúmeras dificuldades de entender quem está na sua frente e tentar perceber qual seria a melhor conduta. Né? Então, se você não faz uma avaliação bem feita, ou uma avaliação que atenda pelo menos entender esses critérios mínimos, né? Saber a condição que ela chega biomecânica, a condição que ela chega emocional, você vai ter inúmeras dificuldades de saber a intervenção que deve ser colocada em prática ou que deve ser evitada. Porque muitas vezes a condição ali, só em esse indivíduo se movimentar e não aumentar a gravidade da condição dele, já é algo extremamente positivo. Né? Você conseguir deixá-lo numa situação estável, para ir quebrando crenças, tá vendo que você está se movimentando, você está suando no treino, você está conseguindo hiperventilar e não está aumentando a sua dor? Sua dor não aumentou agora, não aumentou no dia seguinte. Né? A gente, nessas condições, a gente sempre procura ter um controle nos primeiros dias de forma mais pontual, fiz tal intervenção no dia seguinte. Como é que respondeu? Pô, a dor aqui estava na coxa e foi para a ponta do pé. Eita, tem um componente neurológico aqui mais exacerbado. Será que eu fiz que gerou essa condição? Ou... Rapaz, eu amanheci melhor. Poxa, o contador estava assim, hoje está super bacana esse. Acertei aqui na dose, fui pelo caminho correto. Então, primeira coisa, a gente tenta saber ouvir. Então, as pessoas que estão assistindo isso aqui, que estão sofrendo dessa condição, os profissionais que estão vendo, primeiro, saiba ouvir quem está na sua frente. É o básico. Se você não souber ouvir, você vai ter inúmeras dificuldades das condutas, de usar os guidelines, de usar as evidências científicas. Então, aprenda a ouvir o indivíduo, que aí você vai ter uma conduta mais assertiva. É verdade. É importante saber fazer a parte da anamnese. Existem diversos questionários, né, para saber se o paciente tem algum tipo de dor. Mas se você se tornar muito técnico, né, nessa sua entrevista,
talvez você acabe até induzindo o paciente a falar alguma coisa, e aí vai conduzir errado também porque você chegou a um diagnóstico errôneo, né? Então, acho que, resumindo, né, isso tudo que você falou, acho que a gente tem que gastar um pouco mais de tempo na anamnese para diminuir o nosso tempo de tratamento, que a gente vai ser muito mais assertivo. Exatamente. E o paciente vai ter muito mais benefícios. Se você ouve, você vai levantar hipóteses. Isso. Isso aqui, caramba. E você vai levantando as hipóteses mais assertivas. Né? Os caminhos ali estão abertos. Você vai, à medida que você vai triando, você vai percebendo. Pô, será que isso aqui está ligado realmente a componente biomecânico? Isso. Será que isso aqui não está ligado a um componente diferente, mais emocional, o famoso biopsicossocial, que a gente fala tanto, né? Sobre esse tipo de dor, né, que você vai chegar lá a tentar chegar nesse diagnóstico, é importante a gente saber, né, os tipos clássicos de dor que todo mundo está cansado de saber, já neuropático, nociplástico, nociceptivo. Mas é importante saber também que o exercício ele funciona para os 3 tipos, mas você tem que ter um certo cuidado, né? Acho que Kimberly já falou sobre isso, que existem pacientes que estão muito sensíveis do ponto de vista neuropático, né? Mecânico sensível mesmo. Exatamente. Então, você tem que tomar um certo cuidado nesses pacientes, né? Nesse momento, assim, que você vê que o paciente está muito sensível, né? Acho que lá, hoje em dia, deve chegar gente de todo tipo, né? Chega. Do paciente que está de cadeira de roda até o paciente que foi lá só para treinar mesmo, manter, né? Mas, assim, esse paciente que está mais sensível, hipersensível, com mais uma escala visual da dor maior, assim, né? Qual o tipo de conduta que você costuma adotar, assim, já que lá realmente é um centro de treinamento, né? Vamos dizer assim, né? A conduta tem umas que é bem simples. Pega o WhatsApp, Kimberly. A situação aqui não é com a gente. Com toda a humildade do mundo. Exatamente, tem que ser, tem que ser essa humildade. A gente tem o setor de fisioterapia do Drive. E a gente sabe que o nosso fisioterapeuta, né? Temos profissionais que também são fisioterapeutas, profissionais de educação física e da fisioterapia. A gente sabe que ele não domina tanto aquele assunto como ele domina outros. Sim, e a gente não tem vaidade nenhuma de chegar e dizer: ei, essa bronca aqui é com você, ainda não dá pra gente aqui não. Boa. E o paciente é indicado, muitas vezes, porque a gente sabe que aquela condição ali foge à nossa alçada. A gente vai segurar aquele paciente com a gente, enquanto aluno lá, vai ser prejudicial para ele. E por vezes vai para Kimberly com 3, 4 sessões, eu recebo o WhatsApp de volta, ó, tá ok, pode arrochar. Show de bola, isso então, aí. O primeiro passo é esse, a gente saber perder essa vaidade. Né? Será que eu não posso trocar figurinha com Kim com você, você comigo? Não, pelo contrário, a gente precisa fazer esse tipo de gerar esse sincronismo de informação, que as áreas só vão crescer. Isso, né? isso. Com certeza. E subsequentemente o médico também, né? Se o paciente precisar de um auxílio médico, você não ter medo também de mandá-lo para pegar uma opinião médica, entendeu? Lógico que mandando sempre para alguém de confiança. Umas né? coisas assim, Fábio, que chama atenção, Kim, passar a palavra para você. A gente sabe que muitas vezes o indivíduo, quando está com essa dor agudizada, né, distalizada, o alongamento para aquela região, às vezes, exacerba muito mais do que ajuda, né? Isso. E às vezes o indivíduo vem, já chegou situações lá de chegar, não, eu estava fazendo fisioterapia no plano de saúde e o que é que você fazia? Eu fazia isso aqui. O primeiro movimento que mostrava era o alongamento da cadeia posterior. Caramba! Aí você começa a entender, pô, estava indo para um caminho totalmente diferente. E é o primeiro exercício que aparece também, se botar lá, como tratar hernia de disco no YouTube, vai aparecer... E a pessoa, a primeira coisa que ela procura não é o médico, não é o Dr. Google, né? Exatamente. Google vai e aparecer YouTube. lá. Vai aparecer um monte de informação que vai gerar o nocebo, né? Por efeito. Rapaz, tem um trabalho de um grupo brasileiro, eu cito muito esse trabalho. Lembrei dele também. Até falei lá no curso que a gente ministrou lá no Drive, que fala justamente sobre vídeos, né, que tem no YouTube que recomenda exercícios para né, para dor lombar, por exemplo, mas que esses vídeos não são, né, indicados para problemas na coluna, né? Entretanto, existe essa procura né, corrente, frequente de pessoas que vão para lá. O paciente que eu atendi hoje, por exemplo, ele estava vendo vídeo no YouTube. E quando o primeiro movimento que ele fez, pô, o cara com a dor irradiada, dor distalizada, o primeiro movimento que ele disse, eu fazia isso aqui porque eu vi no YouTube. Né? Era um alongamento de cadeia posterior. Pô. Quer dizer, altamente irritativo. Não, porque está bloqueado, está sem alongamento, está travado, né? Está encurtado, vamos alongar. Então, assim, eu penso assim que voltando para a questão de formação, né? Quantas e quantas pessoas não já foram formadas... Lá na minha época, eu lembro que tinha essa coisa, ó, quando o paciente sentir dor, certo?
ele disser que tá bom, você ainda pega na ponta do pé, ainda faz isso aqui. Quer dizer, você exacerba ainda um teste, né, que é extremamente irritativo para o paciente que está com a radiculalgia. E não só para questões lombares, às vezes tem tendinopatias, às vezes o alongamento não é indicado naquele momento. Exato. Né? Então, assim, a prescrição, né, você ter noção de prescrição de exercício, seja ele qual for, seja um exercício de alongamento, enfim, de fortalecimento, qualquer que seja, você tem que passar por um crivo inicial. E esses pacientes, eles têm muita mecanosensibilidade, né? E, às vezes, posicionar o paciente é o melhor remédio, né? Você dá repouso, você vai apagar incêndio. Tem paciente que ele é refratário ao toque, a uma massagem, ao alongamento, a um exercício de extensão ou flexão, certo? O cara é refratário ao medicamento, à química pesada, né? Então, às vezes, quando você coloca ele lá no lugar, ele fica ali, às vezes, meia hora, né? 40 minutos, às vezes, ele abranda a sintomatologia, você consegue centralizar, tirar aquela dor que está distalizada, centraliza o paciente e aí você diz, tratamento para você a modulação da dor vai ser posição e tentar se manter ativo dentro da medida do possível. Repouso absoluto, sob hipótese alguma. Que acho que você deve sofrer muito com isso para desmistificar, porque as pessoas chegam lá querendo ser instaladas, querendo, né, achando que você vai ficar... Assim, acha que o tratamento, né, lá no consultório, né, por eu ser osteopata, trabalhar com terapia manual, o cara vai chegar lá e eu vou sentar a tora no cara, e muitas vezes não é. Tem pacientes que de fato a gente tem que passar por um processo de educação, né, primeiramente, para que ele se conscientize de que o problema dele não é grave, né? E quando é grave, a gente encaminha para o profissional de eleição, que é o médico. Né? A gente atende pacientes, eu atendo pacientes extremamente agudos, a gente consegue modular a condição dele, mas muitas vezes, cara, volta a falar, o que você disse, a gente tem que ter humildade para entender que tem que entrar com a química, meu amigo. Exato. E o químico da vez é o médico. Tem que associar, porque se não associar, você não sai do canto. É inevitável, sabe? Então, a gente teve um paciente que trocou esses dias, né? Eu tentei trabalhar com ele, abordei, consegui controlar um pouco, mas ele não saiu 100%. Liguei para Fábio, né? Fábio, sai contigo aí. Então, teve que entrar com química, abrandou, a gente consegue dar mais mobilidade para o paciente. Né? Consegue dar mais movimento, orientar, né? Até a cabeça dele fica melhor. Isso não é errado de forma alguma. Isso é trabalhar em prol do paciente, né? Às vezes, não deixar gravar já está sendo ótimo para ele, né? Sim. Mas existem pessoas que têm síndrome de Deus, né, André? Existe, né? Infelizmente existe, né? Uma vez, paciente, beleza, passou por Kimberley lá, passou pelo médico, controlou melhor a dor. Como você faz essa progressão, assim, quando o paciente chega para você lá, que ele está, vamos dizer, com a dor na escala numérica 4 em 10, assim, como você começa a introduzir os exercícios, entendeu? A evolução, a progressão, como é que você faz lá, resumidamente, assim, André, para a galera aí? De forma muito simples, né? A gente passou pelos profissionais da medicina, da fisioterapia e chegou para treinar efetivamente, né? Vamos treinar. Passou por uma avaliação com a gente. Com a hernia de disco lá, o cara. Certo, tá? Passou por uma avaliação. E sintomático, né? Sim. Sintomático, 4 em 10, mais ou menos. Né? Perfeito. E aí, na avaliação, você vai avaliar padrões de movimento, né? Pilares de força, a nível de estabilidade. Às vezes o indivíduo numa posição que tem que estabilizar o pilar anterior dele, ele não sente desconforto, mas ao avaliar um pilar lateral, numa prancha lateral, por exemplo, ele sente desconforto. Então, você vai mapear tudo isso. Parte de estabilidade, de força. Uma coisa que a gente usa muito de estratégia que é muito interessante, né? A gente tenta resgatar memórias afetivas. Isso tem funcionado muito na prática com a gente, assim, os indivíduos que tiveram alguma vivência com modalidades esportivas. Você pedir para o indivíduo agachar, ficar agachando 10 vezes é uma coisa. Agora pedir para ele agachar e toda vez que ele levantar, jogar uma bola de basquete na cesta, para quem jogou basquete, o cara só falta se emocionar. Então, primeiro passo, fazer com que esse cara tenha aderência. Porque se ele for treinar, o ato dele ter uma rotina de treinamento, já vai ser algo que vai ser muito favorável para ele. Variabilidade motora. Esses indivíduos precisam se movimentar de forma tridimensional. Se aquele movimento não é agressivo, se aquele movimento não exacerba nenhum padrão de déficit motor, de condição neurológica, bote o cara para fazer. Bota o indivíduo para mostrar para ele, esse negócio de não se movimentar, não é, você vai se movimentar. Exposição gradual. Às vezes até dói o movimento, mas é uma dor controlada, você tem controle sobre ela. Terminou ali, doeu, aumentou na escala que estava. Não aumentou. Passando tarefas, às vezes a gente fica muito no exercício.
Uhum. Trabalhe com tarefas, tira o foco do exercício, do agachamento. Vamos dar exemplo do agachamento que é mais fácil. Em vez de ele ficar pensando em agachar, ó, pega isso aqui, bota esse pratinho aqui e traz para cá. Nesse ângulo, agora tá tranquilo, agora vamos um pouquinho mais. Ele nem percebe que tá fazendo aquilo, aquele movimento que ele tinha medo de fazer, ele começa a realizar de uma forma mais lúdica, mais agradável. Basicamente usando esses princípios, tentar resgatar memórias afetivas, tudo passando por uma avaliação, tentar trazer a exposição gradual, ver a direção preferencial, se for o caso, se o indivíduo, pô, esse movimento aqui para ele, ele sente, ele dá o feedback para você na hora, pô, isso aqui me dá um alívio, você já marca um asterisco ali, você sabe que aquilo ali, todo o treino ele vai ter que... Tem uns casos legais, cara. Teve uma vez, há uns 6 anos atrás, pré-pandemia, que tudo agora é pós-pandemia, e chegou um cara para treinar com a gente, já vinha de uma psicóloga, então você já vê o cara com dor lombar vindo de uma psicóloga, isso aí, ixi, é bronca, beleza. O cara chegou com uns 10 exames de imagem, né? Disse, meu Deus do céu. E aí chegou, tinha uma condição de hérnia de disco, mas que não gerava nenhuma compressão a nível de laudo, tinha um escorregamento vertebral, se eu não me falha a memória, era uma anterolistese, e tinha uma indicação cirúrgica de se ele não melhorasse em 90 dias, ele ia fazer cirurgia. Aí eu perguntei a ele, mas o médico que estava lhe acompanhando, que está lhe acompanhando, ele falou por que você vai fazer a cirurgia, qual o motivo, é por causa desse escorregamento vertebral, é por causa disso aqui, porque essa hérnia não está gerando nenhum tipo de compressão. Você não tem dor distalizada, ele tinha uma dor na lombar. O cara que passava o dia sentado, o trabalho dele era viajando, ele engenheiro, fazia viagens enquanto aquelas licitações. Sim. Então passava o dia sentado. O hobby dele era trilha, carro. Então, o cara vivia sentado. Aí vamos avaliar, né? Na avaliação começamos a perceber tudo que saía do padrão flexor, Kimberley, para ele era excelente. Botava ele de joelho, fazia aquela flexão nórdica reversa, que a gente chama de Ananias, né? A gente bota alguns nomes mais fáceis lá para o aluno entender. Negócio de flexão nórdica reversa, Ananias. Quem geração dos 40 anos sabe não. Na turma do Didi, esse negócio ficava... Aí a gente percebia, cara, o que era bom para ele, todo treino ele fazia. Aí desfecho final, para não me alongar muito. Esse cara teve a condição financeira de treinar 4 vezes na semana, né? Então ele, com 2 meses e 15 dias, basicamente, ele retornou ao médico que o acompanhava, não era aqui na Natal, era um médico de Mossoró. Preparamos um laudo, tudo bonitinho, dizendo como é que tinha sido a condição dele. Quem chegou todo animado lá no médico. O médico, e aí? Veio marcar a cirurgia? Ele, não, doutor, vim, estou bem. Não, como é que você está bem? Estranhou ou tá bem, não abriu, ele, segundo ele na hora nem abriu lá a informação que a gente tinha contemplado, e esse cara até hoje não precisou fazer cirurgia, cara, tá super bem. Sim. Mas recebeu um crivo de 90 dias. Se esse cara só treinasse 2 vezes na semana, Kimberley, será que a resposta dele ia ser igual? Ele treinou 4. Sim. Então ao final dos quase 3 meses, né, ele treinou cerca de 30 e poucas vezes. Se ele tivesse treinado 2 vezes na semana, ele não tinha chegado a 20. A resposta de quem treina em 75 dias, mais de 30 vezes, é totalmente diferente de quem treina quase 20. Se esse cara não tivesse tido a condição financeira, possivelmente tinha feito uma cirurgia, às vezes sem a necessidade de fazer cirurgia. E esse é o que propaga. Ficou brabo com o médico lá, porque viu que tinha... Poxa, vou precisar fazer a cirurgia, o cara, tô bem, não, e não fez mais. Hoje ele não tá treinando mais com a gente, porque foi morar em Mossoró, casou, tá por lá, mas tá bem. Então pode ser que precise lá na frente, mas naquele momento não precisava fazer, cara. O cara tá super bem. Eu escuto essa sua fala aí, você fala da questão da frequência, né? Ele era 4 vezes, né? Isso. Enfim, treinando em vários planos de movimento, né? Eu penso assim, como é que você considera essa determinação de frequência, né? E em associação com a variabilidade biológica do paciente, né? Porque, às vezes, nós temos estudos que mostram que 2 vezes por semana já contemplam, outros 3 vezes por semana. Parece que ainda não há um consenso com relação a isso da frequência, né? E, inclusive, do tipo de exercício. Né? Então, essa é uma dúvida, acho que é da humanidade. Né? Qual o melhor exercício para a dor lombar? Né? Sobretudo para um público muito específico, que é paciente com hérnia de disco, né? Que está assintomático. E quantas vezes por semana essa pessoa deve treinar? Né? E que modalidade ela deve treinar? A gente vai falar de core, né? Também aí. Será que se eu fizer, por exemplo, jogar futebol, eu não estou ativando meu core? Sim. Né? Será que se eu nadar, eu não estou ativando meu core? Com certeza está, já respondendo, com certeza está. Mas assim,
como é que a gente pode dosar isso aí? Né? Eu gosto muito de uma palavra que você usa, já disse isso publicamente, vou falar agora aqui para o Brasil, para o mundo, né? É a questão da afetividade. Cara, não me bote para fazer karatê, por exemplo. Eu gosto de jiu-jitsu e judô. Eu tenho afetividade pelo gesto, pela modalidade. Já Fábio gosta mais de correr, né? Tem preferência por corrida. Você, futebol. Então, assim, talvez outra modalidade não me apeteça, não me atrai. Eu tenho hérnia de disco. Como é que você orientaria o meu caso, por exemplo? Eu tenho hérnia, estou sintomático, eu tenho que ir 3 vezes por semana, 2 vezes, 4 vezes. Né? Como é trabalhar o quê? Primeiro, assim, eu não sou de idolatrar nenhum tipo de modalidade. Né? Não idolatra. Se você pegar as referências, eu estava dando uma lida em alguma coisa antes de... Né, quando surgiu o convite, aí peguei lá, de 2000 até 2021, botei lá uns ensaios clínicos sobre exercício físico, né, hérnia de disco. Fala-se muito de pilates, fala-se muito de yoga, fala-se de treinamento de força, fala de exercício de estabilidade. Pode ser que para um sirva uma situação, para outro vai ser totalmente diferente. Então não tenho como dizer que todo mundo vai responder bem ao treinamento, um indivíduo com dor lombar, com a gente vai responder bem ao treinamento de força. Uns sim, outros não. Já vi indivíduos que eu sabia que o cara estava com saudade de treinar força, o cara treinava força, teve um episódio, um evento de doer a lombar treinando força e estava afastado de treino de força por quase 2 anos. O cara era um cara naquele shape bacana, o cara tava só o graveto. Eu disse, pô, os primeiros treinos desse cara aqui tem que botar para fazer força, cara, porque esse cara gosta, se ele responder bem... Porra, tentei na primeira, na segunda, o cara não estava respondendo o treino de força. Digo, opa, vou por outro caminho. Comecei a exercícios aeróbios de baixa intensidade. Gerava analgesia. Aí eu comecei, opa, o cara fazer a analgesia aqui antes, gerar esse aqui e fazer força, parece que está sendo um caminho legal. Então você tem que colocar em prática para ver. Né? Você é um cara do esporte. O cara do esporte gosta de coisa dinâmica. Pega você, bota aqui, vamos fazer um terra aqui, Kimberly. Faz 10 aí, vem agora. 1 minuto de rola aqui. Pô, você vai com tesão para aquele rola lá. Agora, se você só em uma máquina aqui, às vezes a sua relação com a máquina não é legal. Muitas pessoas não gostam da musculação. Eu, particularmente. Eu não gosto do treino de musculação, aquele treino tradicional, eu não gosto. Agora me boto para fazer 10 agachamentos aqui e um joguinho, uma jogada específica, um treino específico no futebol. Meu amigo, vou fazer aqui, porque eu já estou fazendo agachamento pensando no futebol. Então, essa questão é muito pesquisada na educação física hoje, a afetividade. Por quê? 90% da população é inativa, cara. Né? A gente está falando de um público que procura a gente, que é o mínimo. Tem um mundo de pessoas aí, né? A população brasileira, de forma mais específica, precisa se movimentar e não está fazendo nada. Né? O simples ato de se mexer já vai salvar aí a pessoa de várias situações complicadas que ela vem passar de ordem patológica. Né? Então, a gente tenta primeiro entender isso, responder de forma mais efetiva a pergunta. Se eu coloco para você, se eu sei que você precisa se movimentar e eu te apresento algo que não gera prazer, estou indo para o caminho totalmente errado. Você sabe, você já compra. Todo mundo sabe que exercício físico faz bem. Quem é que não sabe hoje? Qualquer pessoa que tem um celular na mão, que assiste um programa, sabe que exercício é bom. Mas por que as pessoas não despertam para fazer? Né? Então, tudo, envolve todo esse mistério, vamos dizer assim. É bacana esse seu resumo, porque a personalização do atendimento, né? É muito importante, né? Conseguir conhecer, né, a ciência, saber interpretar, como você já está num nível já de academicismo mais elevado, você consegue fazer isso muito bem. Mas existem pessoas ainda que não conseguem fazer isso, né? Seja porque não tiveram oportunidade, né? Então acabam às vezes interpretando de forma errônea um artigo científico, né? E tentando trazer para a sua realidade e também geram desfechos desfavoráveis. Mas você, como tem esse conhecimento, consegue aplicar isso muito bem lá no seu negócio, né? E era o ideal que todo mundo fizesse isso, né? Personalizasse o tratamento. Hoje, inclusive, você falando, eu lembrei de uma pessoa que compareceu lá no consultório com uma escoliose já praticamente cirúrgica. E a mãe disse, doutor, seria bom pilates para ela? Aí eu falei, a menina de 17 anos, assim... Seria bom pilates. Ela disse, mas qual pilates que você está falando? Ela disse, não, lá no meu condomínio tem um pilates solo, em grupo. Aí eu pensei bem, disse, rapaz, pilates é bom para ela, né? Para o que ela está sentindo. Cientificamente comprovado, mas imagina uma jovem de 17 anos fazendo pilates solo no meio de várias pessoas idosas. E vamos ser sinceros, como é que o professor, o fisioterapeuta ali, às vezes ele nem tem entendimento da patologia de forma mais aprofundada.
Como é que ele vai dar atenção específica? É um caso cirúrgico já, então, cara, você tem que fazer um negócio muito específico. Não, e aí a afetividade, Se não fizer... exatamente, entendeu? Como é que a aderência dessa menina iria ser, entendeu? Lá no condomínio, lá no meio de várias pessoas que ela nem conhece, entendeu? Então, assim, é uma coisa que realmente o destoa contexto na hora, faz entendeu? exatamente, Então, é Pilates, beleza, mas como é que vai ser aplicado Eu isso? disse, pense bem, o irmão dela já tinha me falado que tava gostando de academia, tava empolgado. Disse, talvez o caminho seja mais pela musculação, aí tenta ver se ela se adapta, nunca tinha feito e tal. Mas assim, é bom a gente saber que tudo que funciona bem, né? Pra saber aplicar ali no micro, né? Trazer o macro, né, pro micro ali. E que bom que, Fábio, que ela foi num profissional que atualizado como você, que tem essa visão. Porque, assim, às vezes a gente chega a ver relatos de coisas que, pô, o cara falou isso aqui, cara, como é que pode? O cara tá com dor no joelho e não vai agachar. Pô, é porque às vezes o profissional que falou isso, quer seja da área que for, ele às vezes tá contemplando a informação da vivência dele, porque ele acha que agachamento é todo mundo botar 30 de cada lado e fazer um agachamento na academia. Se for assim, o cara não vai sentar numa mesa para conversar, o cara não vai sentar no sanitário, porque passa de 90 graus, passa de 45 graus. Sim. Então, essa expertise é fundamental, esse contexto aí que você está falando. E todo profissional de saúde escuta que Pilates é bom para coluna, Pilates é bom para coluna. Mas se você não souber interpretar, né, o contexto ali social, você acaba, entendeu? Ocasionando a piora do quadro, enfim, a não adesão, e aí gera uma bola de neve, né? Complicado. Existem umas fórmulas mágicas, né? Tudo é bom para tudo, né? Agora tem que saber quem tá aplicando, né? Você falando dessa questão do agachamento, eu lembrei de uma fala de um colega profissional de educação física, né? Que ele me relatou que recebeu um laudo de uma colega fisioterapeuta recomendando que o paciente não agachasse. Aí, cara, isso me chama muita atenção, sabe? A gente escuta muito isso do médico, mas do fisioterapeuta isso é mais complicado, sabe? Soa bem ruim no meu ouvido, sabe? Porque a gente, por eleição, pede movimento, né? Orienta movimento. Eu fico, quando eu vejo algo nesse sentido, eu fico extremamente preocupado e tentando, eu procuro até saber quem foi a pessoa, mas no intuito de, mas como assim? O que é que foi que você pensou? Porque às vezes a pessoa está enxergando algo que eu não estou vendo, sem problema nenhum. Mas quando ela está gerando a cinesiofobia na pessoa, você incentivando a cinesiofobia, isso é muito preocupante, pô. Você está pedindo para a pessoa, não faça aqui. Aí você já gera efeito nocebo nela, não faça isso. E depois de desmistificar isso, é difícil, vai dar trabalho pra caramba. E é complicado você justificar essa fala baseado no que você disse aí. A pessoa senta para comer, né? Vai no banheiro, certo? Dirige, tudo isso é flexão, extensão do joelho. Exatamente. É engraçado, falando sobre atividades diárias, né? Uma das coisas que eu gosto do treino funcional é exatamente isso, né? Expor o paciente aos movimentos diários da vida dele, seja no esporte, ou no trabalho, ou em casa, né? O que ele gosta de fazer. Isso é muito importante e está sendo... tem se tornado mais evidente nas pesquisas científicas atuais, né? Esse treino das atividades diárias, né? Então, já trabalho comparando esse treinamento de atividades diárias, né? De movimentos diários, né? Baseados nos movimentos preferenciais, né? De como a pessoa pode fazer isso no seu treinamento lá, né? E ter um resultado positivo no final, a curto e longo prazo, né? Tem coisas muito interessantes. O Fábio tocou no ponto agora, cara. A gente... entender esse contexto e saber ouvir faz toda a diferença. Você vai avaliar uma senhora de 65 anos que está com dor na lombar, né? E aí você vê na avaliação, você já tem NETs, ok. E aí a gente pede o Instagram da pessoa na avaliação, deixa lá na ficha. Entra no Instagram dela, aí tá lá, tem uma netinha, né, de 2 anos, 3 anos, aí você, tem uma netinha, beleza. Começa a treinar. Vamos fazer isso aqui. Ela não entende porque ela tá pegando um peso aqui e trazendo para cá. Aí depois você contextualiza. Você tá fazendo isso aqui porque você vai levantar a sua neta sem dor na lombar. Cara, aí com poucas semanas depois ela manda um vídeo pra gente fazendo isso. Você vê, poxa, acertamos no ponto certo. Conseguiu mostrar para ela que gerou afetividade. Ela tá fazendo um exercício porque ela quer pegar a neta nos braços e levantar e brincar com a netinha aqui. Não é só exercício por exercício, levantar um peso por levantar o peso. Mas você tem que saber ouvir. Se você for se preocupar só em fazer teste de mobilidade, aplicar o start back, aplicar o questionário de tampa e não entender esse contexto, você vai estar só reproduzindo a ciência, beleza, massa, mas cadê o tempero? Cada profissional tem que ter o seu tempero, o seu ponto de vista ali, vou por esse caminho aqui. Então faz toda a diferença você perceber essas nuances que acontecem no momento de uma avaliação, por exemplo. Né? E cada movimento desse é um movimento bastante complexo, né? Como você falou. Então, às vezes, a gente está lá na academia trabalhando grupamentos musculares isolados, né?
A gente sabe que os exercícios eles não são isolados, mas é um grupamento mais específico. E lá na sua academia você consegue trabalhar então esses movimentos mais complexos que envolvem vários músculos, né? E é isso que ele vai ter que fazer no dia a dia dele, né? Fazer esse movimento complexo sem dor, né? Então, a gente pensa na tarefa, né? Qual é a tarefa que o cara... Mas a gente tá tendo muito vaqueiro que tem hernia de disco. Pois é. É um público que a gente tem, assim, né? O cara chega com hernia de disco e diz, pô, a tarefa dele é essa aqui, que esse é hernia de disco. Será que tá ligado ao gesto específico ou à inatividade? Que é um cara que é sedentário. Só sobe no cavalo, o cara tá com 100 e tantos quilos. O gesto de flexão aqui absurda do quadril, gerando uma sobrecarga aqui com o boi. E são indivíduos que você começa a fazer atividade simples, o cara começa a responder, às vezes só porque estava parado, o cara era sedentário. Sim. Começa a responder, então é um público que chega muito pra gente aqui, abrindo esse parênteses. Né? É verdade. Vaqueiro sente muito. Acho que vou publicar, eu tenho uma casuística boa, viu? Já de vaqueiro com hernia de disco. Vou publicar, acho que... Pense num esporte, Kimberly, que é lesivo. Tá bully, pô. É verdade, é verdade. Coluna, ruptura de peitoral, ruptura de cabo longo de bíceps. Não, ruptura de peitoral e cabo longo do bíceps por vaquejada, com certeza que no Rio Grande do Norte é maior. Agora de hernia de disco eu vou pesquisar aí, talvez... Não tem nada de prevalência. Olha, sobre vaqueiro, prevalência e incidência, não tem nada, meu amigo. Pense num esporte que precisa ser pesquisado, porque tem problema, viu? Vai ter muito achado interessante. É verdade. Show de bola. André, o treino funcional, treinamento funcional em si, ele tem várias valências, né? Fala um pouquinho de cada uma dessas valências aí, como ela poderia influenciar nessa modulação da dor do paciente, né? A gente tem um ponto lá que é mais aeróbio, né? Enfim, fala um pouquinho de cada uma delas aí, por favor. O treino funcional, pegando o termo especificamente, né? Hoje em dia algumas pessoas nem usam tanto mais o termo funcional porque foi tão banalizado quando ele surgiu, né? Tudo que era feito, bota o cara para fazer um circuito, pula aqui, corre ali, rola ali, é funcional. E começou a gente perceber que a coisa estava meio sem critério. Né? Tudo é funcional. E alguns, se você pega a nível de ciência, você vê muito falar do treinamento multimodal, né? A gente já usou o termo lá quando montou o drive, treinamento integrado, porque o que foi o que a gente pensou? Eu tenho um movimento pré-determinado, eu tenho aqui, vamos voltar para o exemplo do agachamento, que todo mundo fica fácil entender. Na hora que eu faço um agachamento e somado ao agachamento eu faço um desenvolvimento, um padrão de empurrar, eu estou integrando uma informação a esse movimento. Perfeito. Eu posso fazer um agachamento, na hora que estiver subindo eu posso fazer uma puxada. Eu posso agachar e no final do agachamento da fase concêntrica rotacionar. Então o treinamento funcional, puxando o ganchinho para o treinamento integrado, ele visa isso. Primeiro você integrar informações. Né? Que isso pensando em gasto calórico vai ser excelente. Em vez de você fazer só um exercício para membro inferior, imagina, você faz um membro inferior que exija do tronco rotacionando e um padrão de empurrar. Você pega uma bola de medball, agachou, quando você levanta, você vai, rotaciona e empurra. Então você está integrando o padrão de agachar, de rotacionar, de empurrar. Se for para um esporte específico, né, o cara luta, o cara é do Muay Thai, o cara é do boxe, você já está entrando num gesto específico. E se não for, você está aumentando gasto calórico, padrão de movimento, consciência corporal. Então, o treinamento funcional, ele engloba aspectos ligados a padrões de empurrar, de puxar, de rotacionar, de rolar no chão, de engatinhar, padrões básicos que a gente vem desde os padrões motores primitivos. Primitivos, né? Exatamente. E dentro desse contexto envolvendo atividades aeróbias, anaeróbias, atividade de força, atividade de estabilidade, mobilidade. Então, a gente brinca que um aluno às vezes chega pra gente, será que eu consigo isso aqui? Só, você não vai fazer uma aula de pilates, mas os elementos que constituem uma aula de pilates, se você precisar, a gente tem condição de oferecer para você. Mas eu não estou vendo aqui um leg press, não estou vendo aqui uma cadeira extensora, não estou vendo aqui, eu disse, se você quer treinar membros inferiores, você quer hipertrofiar, a gente tem condição de lhe oferecer isso. Você não está apta para isso hoje. A gente tem que primeiro tirar você de um quadro de dor, que você está aqui, ó, coisinha simples, vamos melhorar isso aqui, diminuir isso, você vai conseguir treinar para hipertrofiar. Sim. Então, a cultura da gente é muito do treinamento, tem que ter muita carga, né? Se você não treinar com muita carga, você não vai hipertrofiar. Você tem a base é treinamento de força. E você tem várias formas para treinar força. Uma delas é a musculação. A outra é calistenia. A outra é treinamento funcional. A outra é... Isso aí você vai. Né? Então, a gente tem, às vezes, algumas... Tem que desmistificar, muitas vezes, alguns pontos quando a gente recebe alunos no drive sobre isso. Né? No ambiente de academia, Fábio, você não tem espaço para o cara correr 10 metros. Verdade. Né? É uma máquina em cima da outra. Você não consegue fazer um trabalho de mudança de direção. A maioria das academias não permite isso.
Então, a gente já busca isso. A gente tem espaço para a pessoa se movimentar de forma tridimensional, para correr, para rolar, para, enfim, tudo que a gente entende que ela precisa naquele momento, a gente tem essa condição. Eu acho interessante isso aí que você falou, para outras patologias também, né? A gente falando muito de hérnia de disco, que influenciam na hérnia de disco, né? Então, o paciente fazendo tudo isso, ele vai conseguir com certeza diminuir a pressão arterial dele média, entendeu? Durante o dia, vai diminuir colesterol, diminuir glicemia. A glicemia alta, a gente já sabe, né? A ciência já comprovou isso, que ela influencia muito, né, na anatomia do disco intervertebral. Então, um disco de um paciente diabético, ele se degenera muito mais rápido, né? Então, o paciente conseguindo outra, né? Baixar a glicemia dele, fazendo todo esse treinamento, com certeza o disco dele vai se tornar mais resistente, né? Indo lá para fisiopatologia, né? Vamos dizer assim. Influencia também no percentual de gordura dos músculos ali paravertebrais, também que já foram vistos, que talvez influencie também na gênese de dor lombar baixa, né, inespecífica, e também por degeneração discal. Então, você conseguindo uma densidade maior muscular ali paravertebral, né, na região lombar, fazendo tudo isso que você falou, com certeza esse paciente vai se tornar um paciente mais resistente a adquirir uma nova condição, né? A gente sabe que pela história natural ele pode vir a ter isso novamente, mesmo fazendo tudo isso, mas diminui muito a chance, né? Então isso é muito importante para o paciente, né? Ter uma segurança maior de que ele vai ficar sem essa dor. E esses episódios, né? Às vezes o indivíduo, a gente sabe que ele vai voltar a ter uma nova dor lá na frente, né? São episódios que vão acontecer, então você já tranquiliza, olha, você está bem, você está estável há tantos meses, mas vai acontecer, um dia que você estiver mais estressado, vai apontar aí, fique tranquilo. Você está vivo, né? Você está bem, na segunda-feira vai treinar, vai se movimentar, com um pouquinho a dor vai sumir de novo, porque às vezes o cara tá voltando a doer. Calma, cara, isso aí vai acontecer, né? É um processo natural que vai acontecer, mas quanto ele está preparado para ouvir isso e saber que isso vai acontecer, é a diferença, né? André, existe assim algumas situações onde o paciente, ele de fato ele faz uma cirurgia, refaz a cirurgia, e acaba que ele entra num padrão de falha cirúrgica, né? Então ele tem uma percepção de dor constante. Muitas vezes ele centraliza aquele padrão de dor dele, né? Então ele vira um sensibilizado central. Vocês recebem esse tipo de paciente, de pessoa, né, lá no Drive? E se recebem, como é que é a experiência em relação à resposta de melhora? Porque nós sabemos que o paciente com um padrão, né, de dor já mais nociplástico, né, e sensibilizado central, que são coisas que se confundem muito, né, ele tem uma resposta melhor ao exercício, né? Então vocês têm essa experiência com esse tipo de paciente lá? Não recebe com tanta frequência aqui. Eu vou ser bem sério, eu não me recordo de particularmente ter recebido algum paciente que veio teve um primeiro episódio de cirurgia, teve que refazer, não me recordo, sinceramente. Acho que é o paciente mais cinesiofóbico, acho que é difícil chegar lá, né? É complicado, cara. Não me recordo agora assim de cabeça, não. Mas é exatamente isso. A parte de falha cirúrgica, ela é muito pouco explorada pela ciência, né? Mas talvez a saída seja exatamente abordar essa parte nociplástica. E o exercício físico, ele é muito importante nessa hora, né? A gente sabe que a estimulação transcraniana vai abordar exatamente isso também, né? Essa parte nociplástica da dor, e é o que tem se mostrado com bons resultados nisso. A parte de estimulação também invasiva também, medular também, né? Vai trabalhar também essa coisa da dor nociplástica ali, a via de modulação da dor, né? Mas como esses pacientes são muito cinesiofóbicos, eles não exploram esse lado, né? Parece que ele tem medo, agora além de ter a dor, de o material cirúrgico quebrar. Mas a gente tem que desmistificar isso também, que o paciente com artrodese ele pode se movimentar, né? Então, não é porque você tem 2, 4, 6 pinos na coluna que você agora vai ter que ser um sedentário, né? Pelo contrário, você precisa de exercício. Lógico que o fisioterapeuta, o seu médico vai orientar quando você deve iniciá-los, mas uma vez iniciando, tendo um episódio de dor, tirar isso da cabeça, que aquilo ali pode ter quebrado, entendeu? O paciente já vai lá, eita, será que quebrou? Porque eu comecei a ter dor? Não, é normal ter dor, todo mundo vai ter dor uma vez na vida e pode ter novos episódios subsequentes, né? Mas não necessariamente foi porque prejudicou a cirurgia, né? Então, você tem artrodese, né? Fez a cirurgia de coluna, seja lá qual for, você pode se movimentar
E se tiver tido falha cirúrgica, né, tiver feito a cirurgia e não tiver melhorado, você também pode se movimentar. E talvez para você o exercício físico seja a solução, exatamente por essa nossa plasticidade, né, vamos dizer assim, desses pacientes ser bem exacerbada. Então, acho que talvez a saída seria isso, né? E a gente vê pela fala de André, que é um cara que tem um volume grande, né, de atletas, que esses pacientes não estão indo para lá. Não. Então, se não estão indo para lá, não estão indo para você, fazendo exercício lá, não vejo esse paciente na academia, então eles estão em casa parados, né? Então, estão errados. Provavelmente esse pessoal, eles recebem uma suborientação, né? Sim. Então, é bem infrequente atender esse público. Eu acho que ano passado eu atendi 2 pessoas com esse perfil, né? Existem critérios de avaliação para você determinar se aquele paciente ele de fato está nesse padrão, né? De nosoplastia e sensibilização central. E a partir de questionários e perguntas clínicas e a soma de outras condições é que a gente determina de fato se esse paciente ele vai estar enquadrado nisso, né? Uhum. É bem verdade que é um paciente que ele isso que o Fábio falou, ele tem medo, cara, do movimento. É um paciente muito cinesiofóbico, porque ele já vem de padrões de cirurgias, né, que de fato parece que não deram certo, e a cirurgia era para fazer com que ele voltasse a se movimentar. E essa cirurgia não falha, às vezes, não é por inabilidade do cirurgião, não. Que fique bem claro isso aqui. É porque ele já tem um sistema de modulação de dor já alterado, porque ele é um paciente, às vezes, que vai fazer a cirurgia cronicamente já, né? Então, isso aí já deixa ele apto a estar nessa condição, né, de falha cirúrgica. Mas é uma missão que a gente tem, né? Aqui, particularmente em Natal, isso que o Fábio falou é verdade. Eu recebo pouquíssimos pacientes, né, com esse perfil, né? Mas a gente tem que tá aqui fazendo desse canal um canal de utilidade pública para informar que estamos disponíveis, né, para orientar também esse tipo de público, né? Eu tinha até uma curiosidade, Fábio. Normalmente quando você chega ali, não, aqui é um caso cirúrgico mesmo, está tendo uma compressão importante, está tendo déficit motor, sensorial. Quando você tá lá, né? Tá olhando para o problema. Normalmente aquele problema ele é menor do que estava no exame de imagem, ou ele é maior, André? A média ali sempre fica parecido. Certo. É uma curiosidade minha. Isso que você perguntou vai muito além disso que Kimberly falou, né? Envolve também tecnologia, né? Hoje em dia as ressonâncias magnéticas elas estão conseguindo ter um grau de assertividade maior, né? Porém não é todo mundo que tem acesso ainda a essas máquinas, né? Então às vezes você tem um diagnóstico de hernia de disco, mas a gente sabe que ali ao redor do disco tem também faceta articular, tem a parte da microcirculação ali que é muito importante também. Então muitas vezes isso você só vai conseguir ver se você tiver um exame de baixa qualidade quando você chega na cirurgia mesmo, né? Então, isso é ruim para o cirurgião, né? Porque o planejamento cirúrgico faz parte da cirurgia. Então, a cirurgia começa no pré-operatório, inclusive fazendo a pré-habilitação, né? Então, o paciente que vai operar, ele não está excluso da reabilitação. Pelo contrário, ele tem que reabilitar antes, né? Esse é um ponto aí pegando, a gente percebe na prática. Isso. As pessoas que começam o pré-operatório, né? Quer seja na física, quer seja se exercitando. O cara sabe que vai fazer uma lesão. O cara teve uma lesão de LCA. O sucesso pós-operatório é fantástico. O cara rompeu o LCA, ele já sabe, mas o plano não autorizou, o cara tá ali, trabalhando. Aí pega um cara que não fez nada, meu, é outra. Totalmente diferente. Nossa, é muito diferente. Sim, então fica um recado, já deixa para todo mundo. Exatamente, tem que fazer a pré-habilitação. Existem vários ensaios clínicos sobre isso, mas tem um Prepare, que é o mais famoso assim, na cirurgia de coluna, que mostrou exatamente que fazendo todo o cegamento randomizado, mostrou que tem resultado, entendeu? Você fazer isso, acho que é muito claro, né, pra gente, mas a ciência já comprovou isso, né? Mas como eu disse, né, como os exames de imagem tirando o contexto psicossocial do paciente, né? Os exames de imagem hoje em dia, na maioria dos casos, ainda deixam muito a desejar. Na maioria das vezes, quando você chega na cirurgia, está pior do que você esperava, né? Mas, assim, o resultado, como o Kimberly falou, vai muito também dessa parte psicossocial. Então, se
todos os médicos, né, aplicassem questionários, né, identificassem aquele paciente ali que está precisando realmente de um apoio psicológico ou social, encaminhasse esse paciente para um profissional especializado, os resultados cirúrgicos seriam bem melhores, né? Isso, de fato, é verdade. Mas sobre outras coisas também que influenciam na cirurgia, como eu falei, a microcirculação, ela é muito importante nesse contexto do disco encostando ali no nervo, né? Então a gente sabe que o disco, quando ele encosta ali no nervo, ele não só prejudica o nervo, como prejudica também os vasos que a gente tem ali ao redor. Então ali tem artéria, tem veia, né? Inclusive que sangram bastante durante a cirurgia, que são um desafio, mas a gente esquece deles, né? E o exercício físico, ele consegue melhorar essa microcirculação ali daquela região. Então, às vezes, o paciente está com fibrose, né? Recentemente a gente teve um caso desse, talvez esteja faltando circulação ali, entendeu? Então, o exercício físico, ele consegue aumentar a circulação ali, modifica o sistema imunológico local ali, que a gente sabe que é a micróglia, né? Chamada de micróglia. Os macrófagos, isso aí, no sistema nervoso é chamado micróglia. Melhora a resposta da micróglia. Então, o paciente que não tinha respondido à cirurgia, às vezes começa o exercício físico e aí aquela cirurgia ali começa a dar certo, né? Então, talvez a associação da reabilitação com a cirurgia fosse realmente o que aquele paciente estava precisando, né? Não só a cirurgia, mas os dois unidos. Então, assim, essa alteração do microambiente ali, local da hérnia de disco, né, promovida pelo exercício, é muito importante, porque a gente consegue controlar o que a gente faz na hora da cirurgia, mas o que o corpo vai fazer ali depois, entendeu? Reação inflamatória, modificação da microcirculação, a gente não consegue. E o exercício físico consegue isso, né? Então é muito importante a gente associar os dois para ter um bom resultado. Perfeito. Gostou? Perfeito. Gostei. Mas vamos explorar mais só a parte da drive, né? Vamos falar assim das outras modalidades que você tem lá. Tem outras coisas lá, né? Tem treinamento funcional, mas tem o famoso futevôlei, né? Tem o futevôlei. Churrasco. Tem churrasco lá também, né? Tem aula de futevôlei e tem a segunda, que é a pelada dos intocáveis, né? Sim. Uma pelada que tá lá, eu, meu amigo Vober, esse orientador, que inclusive fez uma lesão lá no ligamento colateral medial, segunda-feira. Rapaz, fortalece. Porque lá a gente dá a vida, lá a gente só dá a vida, né? Ninguém quer perder, não. Fortalece aqueles cambitinhos dele lá. Mas o princípio, assim, Fábio, a gente... todas as modalidades que o Drive hoje tem são pautadas em movimento. A gente, por isso que eu falo, eu não sou tal modalidade. Eu sou apaixonado pelo movimento. Tem beach tennis lá, que o Humberto tá querendo começar lá. Já teve, mas agora não tá tendo. Por isso que eu não for. Se não for lá, não tem uma aula boa que surgiu pra ele aí, muito boa pra gente disco, abdominal e hipopressiva. A gente tá ministrando também. Só termina, tá com 3 centímetros a menos de abdômen. Será? Isso é um desafio, viu? A mulherada fica louca nessa. Você fala isso na aula, vai ter uma aula que vai perder 3 centímetros, agudamento. Ai, todo mundo vai. É um placebão, viu? Mas assim, elas vão. Então é só elas irem, já foi bom, né? Elas treinaram. Sim. A forma como foi que a gente conseguiu convencer. A gente tem treinamento integrado na areia, né, que usa o mesmo princípio que a gente usa dentro do salão, né? E a gente percebe que as pessoas, quando você chega e recebe feedback assim, cara, eu me encontrei aqui. Isso é muito prazeroso. Você saber que aquela pessoa passou a gostar ela levanta motivada para fazer exercício físico, é algo muito bacana. O funcional mesmo começou a popularizar na praia, né? Isso, foi. Aqueles treinos funcionais na praia, a galera correndo lá foi com o que eu falei para Kim, exatamente. Tem muitas coisas, às vezes, sem critério, né? Faz de todo jeito, enfim. A gente tenta ter um pouco mais de cuidado com relação a isso para poder... Tem gente que está fazendo a mesma aula, são 15 pessoas fazendo, mas tem gente que sabe que pode fazer desse jeito, a outra faz de outro, e o professor está atento a isso. Não é todo mundo faz do mesmo jeito, senão... Existe metodologia, né? Exatamente. Tem esse critério, já previamente já viu o que, é que cada um pode fazer, se comunica a equipe, tal aluno está com tal condição. Não vai fazer pliometria, não vai... E se for fazer pliometria, que é trabalho de salto, pulo, tem que ser desse jeito aqui. Aí a coisa funciona, senão... Top. Beleza, Andrezão. A gente falou tanto de drive já terminou, aqui. Pô? Conversa boa passa rápido, né? Bora, então, já que a gente falou muito da drive, né, vamos deixar a rede social da drive, sua rede social aí, contatos. Tá, o Instagram do Drive Treinamento é Drive Treinamento, porque é Drive Treinamento Integrado, o Instagram é Drive Treinamento, né? Certo. Funcionamos lá de segunda a sexta-feira, das 6 da manhã até as 9 horas da noite. Show de bola. Na sexta termina um pouquinho mais cedo, até as 19. E meu Instagram é André Dantas Personal. Show. Então, quem tiver precisando de algum tipo de orientação, né?
se avaliar, né? Procurar um ambiente que, independente de estar com dor ou não, um ambiente que sai um pouco do tradicional. Eu falo sempre, se você está dizendo que não gosta de fazer exercício, é porque você às vezes não foi apresentado a algo que lhe motive. Quando você pensar que amanhã tem aquela aula, puxa, estou doido para chegar a hora, a coisa está acontecendo de forma bacana. Você vai começar a se exercitar, vai ter benefícios fisiológicos, hemodinâmicos, estéticos. Show de bola. Falando em avaliação, você que não nos avaliou ainda no Spotify, nos avalia, é muito importante para o nosso canal. Se inscreve no canal aí do YouTube para acompanhar os próximos episódios. Toca o sininho, né? Tem aí. negócio toca o sininho, certeza, né? Certeza. Vai vir novidade aí, e-book, né? E-book. Muita coisa boa aí, viu? Um e-book muito bem projetado, planejado, com muito cuidado, carinho, né? Sim. Aguarde. O tema a gente vai revelar mais pra frente. Valeu, obrigado aí, Andrezão. Valeu, obrigado André, meu irmão. Valeu. Foi fantástico, viu? Eu jamais seria diferente, cara. Você realmente apresenta de maneira única, certo? E entrega tudo. Valeu, um abraço. Obrigado, parabéns para vocês pela iniciativa. Sim, e Fábio quer ir lá pro Drive porque ele pega, certo? Faz supino com 10 quilos de cada lado. Fazer um treino lá com ele pra ver se ele tá organizado mesmo. Valeu.